Olá e bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos a história de hoje, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. E se gostar do que ouvir, não se esqueça de deixar um like. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que esperamos inspire e entretenha. Também deixamos links para outros vídeos que você pode gostar na descrição abaixo. Obrigado por se juntar a nós e agora vamos à nossa história. O Brasil é só barulho, caos e perigo. A frase, dita com um tom de desdém definitivo, pairou no ar quente de uma sala de aula num subúrbio de Sydney. Para 4 estudantes do ensino médio, criados em meio à vastidão da natureza australiana, o distante país sul-americano parecia um lugar de ineficiência caótica, uma nação vibrante porém perigosa, cheia de estímulos esmagadores. Mas no momento em que seus pés tocaram o solo do Rio de Janeiro, o que se desdobrou diante deles foi uma cena que nem suas imaginações mais férteis poderiam ter previsto. O calor úmido que os abraçou como um cobertor, a sinfonia de risadas, música e conversas apaixonadas que preenchia o ar do aeroporto. O mar de gente que se movia com um ritmo próprio, uma dança de encontros e despedidas que fluía com uma energia contagiante. E mais tarde, um simples gesto de bondade de um jovem que eles teriam julgado com desconfiança. Cada uma dessas experiências abalou suas convicções, despedaçando lentamente as palavras que haviam proferido antes da partida. Como o Brasil gera essa ordem dentro do aparente caos? Por que estranhos demonstram tanto calor humano e generosidade? A busca por respostas para essas perguntas transformou o que deveria ser uma simples viagem de formatura em um divisor de águas que mudaria a vida dos 4 para sempre. No final, eles perceberam que o verdadeiro encanto do Brasil não estava em suas praias ou monumentos, mas no coração de seu povo. O que esses jovens orgulhosos de sua terra de belezas naturais aprenderam neste país? Que decisões eles tomaram? Acompanhe até o fim sua jornada de preconceito e confusão, de espanto e emoção, e o momento em que seus corações se abriram para um novo mundo. O campus da escola em um subúrbio de Sydney, com seus prédios de tijolos vermelhos e janelas brancas que refletiam a luz do sol, brilhava sob um céu azul impecável. Uma brisa, carregada com os últimos vestígios do verão, sussurrava entre as folhas de eucalipto. Ao longe, o som característico de uma bola de cricket sendo rebatida ecoava pelo pátio. Naquela tarde, a sala do último ano do ensino médio estava mais agitada que o normal. O motivo era um só. Era o dia em que o destino da viagem de formatura seria anunciado. Alex, sentado perto da janela, girava um lápis entre os dedos. Capitão do time de rugby, ele era um entusiasta de atividades ao ar livre, apaixonado por acampamentos e trilhas. Tomara que seja a Nova Zelândia, para escalar umas montanhas, disse ele com um tom de zombaria. O Brasil? Aquilo é só uma selva de concreto cheia de gente gritando. Seus amigos ao redor riram. Ao seu lado, Chloe, com seus longos cabelos loiros, mexia distraidamente em uma mecha enquanto olhava para a tela do celular. Para ela, aficionada por moda e design, o destino da viagem precisava oferecer estímulo cultural. Se fosse a Itália ou a França, eu entenderia. Mas o Brasil? O que tem lá além de praias e carnaval? Disse ela, torcendo o nariz com insatisfação. Não parece ter uma cena de alta costura muito sofisticada. Enquanto isso, com seu laptop robusto aberto, calculava custos e tempo de voo. Ele era um homem de números que prezava a racionalidade acima de tudo. Singapura seria perto e eficiente. Pegar um voo de mais de 14 horas para um lugar com estatísticas de segurança questionáveis é uma perda de tempo e um risco desnecessário, declarou ele friamente, para o desânimo dos amigos. Finalmente, no fundo da sala, May, uma australiana de ascendência chinesa que amava arte e fotografia, estava imersa em seu caderno de desenho. Enquanto esboçava a luz que entrava pela janela, ela murmurou para si mesma: "Eu tenho curiosidade sobre o Brasil. Li em um livro que a natureza exuberante e a cidade convivem de uma forma única, cheia de cores vibrantes." Ela ergueu os olhos. Mas será que é verdade? A atmosfera na sala era uma mistura de expectativa e apreensão. Todos esperavam que seu destino ideal fosse escolhido, mas no fundo, um sentimento de "e se não for?" pairava no ar. Finalmente o professor Sr. Miller postou-se diante do quadro negro. Com um pedaço de giz branco na mão, ele fez um gesto deliberadamente lento para atrair a atenção de todos. A sala ficou em silêncio instantaneamente.
O som do giz arranhando o quadro ecoou, e letras se formaram: Brasil. Naquele instante, um silêncio peculiar caiu sobre a sala. Alguém soltou um suspiro baixo. Ah não! Brasil, resmungou Alex, franzindo a testa. Ouvi dizer que é um lugar caótico, só gente e barulho por toda parte. Chloe bufou e acenou com a mão com desdém. Por que não a Europa? Com tantas cidades históricas, por que o Brasil? Em termos de moda, não sei. Parece culturalmente superficial. E abriu imediatamente um aplicativo de planilhas. Vou direto de Sydney, cerca de 14 horas. O custo é 20% maior do que outras opções. Ineficiente. Não é uma escolha racional. Apenas May fechou seu caderno de desenho e fixou o olhar nas letras escritas no quadro. Mas, não parece um pouco interessante? Talvez haja algo lá que a gente não conhece. Os outros três se viraram para ela simultaneamente. Você está falando sério? Murmurou Alex. May pensou por um momento e depois sorriu levemente. Dizem que a natureza e a cidade coexistem de forma vibrante no Brasil. Se for verdade, eu gostaria de ver. Mas sua voz era baixa, quase engolida pelo murmúrio que enchia a sala. O Sr. Miller pousou o giz e se virou para a turma. Pessoal, o Brasil é um país que oferece muito mais aprendizado do que vocês imaginam. A natureza, a cultura e o modo de vida das pessoas. Quero que vejam tudo com seus próprios olhos. Enquanto ouviam suas palavras, sentimentos distintos brotavam no peito de cada um dos quatro. Para Alex era resistência, para Chloe decepção, para Yi, insatisfação, e para May uma pequena chama de esperança. Eles ainda não sabiam, mas aquela viagem, que eles viam com tanto preconceito, estava destinada a derrubar todas as suas noções e se tornar um ponto de virada que mudaria o curso de seus futuros. No aeroporto internacional de Sydney, o céu da manhã passava lentamente de um azul marinho profundo para tons de laranja e rosa, enquanto o sol ainda não havia subido completamente. Carros e táxis chegavam em um fluxo constante, depositando famílias e viajantes com suas malas na calçada do terminal. Alex, com uma grande mochila de rugby em um ombro, recebia um abraço apertado de sua mãe com o outro braço. Ela deu um tapinha forte em suas costas. Tome cuidado, querido. Dizem que o Brasil é intenso. Fique sempre alerta, ela repetiu. Alex riu, tentando parecer despreocupado. Eu sei, mãe, relaxa. Mas no fundo de sua expressão, havia uma ponta de nervosismo. Chloe foi deixada por seu pai. Depois de um grande abraço na despedida, ela brincou. Acho que vou sentir falta de um bom latte. O pai riu. Tenho certeza que eles têm café no Brasil, querida. Mas Chloe fez um bico. Mas as cafeterias de lá não devem ser chiques. Será que são estilosas? Essa é a questão. Ela carregava um pequeno caderno onde havia colado recortes de revistas de moda, e embarcou no aeroporto com um misto de desconfiança e curiosidade. E, após se despedir de seus pais, verificava a hora do embarque repetidamente. Seu olhar alternava entre o relógio de pulso, o celular e o painel eletrônico do aeroporto, sempre monitorando o tempo. Um voo de 14 horas. Considerando a eficiência de combustível, faria muito mais sentido ir para Singapura ou Indonésia, disse ele ao pai, que riu com resignação. Filho, você pensa em tudo com números. Uma viagem não é só sobre eficiência. Mas suas palavras não pareciam alcançar o coração de Ri. May caminhava lentamente em direção ao portão de embarque, de mãos dadas com a mãe. Não se esqueça do seu caderno de desenho, disse a mãe em voz baixa. Tenho certeza que você encontrará muitas paisagens que vai querer registrar. May assentiu, abraçando o caderno contra o peito. Ela não tinha uma imagem clara do Brasil, mas a frase que lera em um livro, sobre a convivência da natureza e da cidade, permanecia em sua mente. O desejo de confirmar se aquelas palavras eram verdadeiras a sustentava. O saguão de embarque já estava lotado. O som de malas de rodinhas, vozes de despedida e cliques de câmera se misturavam, criando uma grande orquestra de movimento e emoção. Quando os quatro se reuniram no ponto de encontro, o Sr. Miller começou a chamada. Alex, presente. Chloe, aqui. E... presente. May, aqui. Após a chamada, o professor sorriu. Muito bem, um novo mundo está prestes a começar para vocês. Mas as expressões dos quatro ainda não eram animadas. Alex, de braços cruzados, murmurou. Sinceramente, uma viagem sem montanhas ou mar de verdade para explorar vai ser um tédio. Chloe, retocando o batom, deu de ombros.
Vou apenas para poder criticar a moda brasileira com conhecimento de causa. E, mexendo na calculadora do celular, repetiu, não me parece nem um pouco eficiente. Apenas May deu um pequeno sorriso. Bem, não podemos saber até vermos, certo? O anúncio do embarque soou e os portões se abriram. Uma aeronave gigantesca os esperava do outro lado da janela. Os 4 caminharam em fila, cada um sentindo uma pequena inquietação no fundo da alma. Alex estava convencido de que nada poderia ser mais impressionante que a natureza da Austrália. Chloe acreditava que o Brasil era um país brega e apertado. E estava certo de que seria uma viagem ineficiente. Apenas May desejava encontrar uma resposta. Ao subirem a escada do avião e se sentarem, o zumbido baixo dos motores encheu a cabine. Afivelaram os cintos e olharam pela janela. As luzes da pista passavam como um borrão. E no momento em que a aeronave tremeu e se desprendeu do chão, um sentimento comum nasceu nos corações dos 4. A porta para um país desconhecido estava se abrindo. Esse sentimento ainda não tinha nome, mas já começava a brilhar no fundo de seus peitos, como um presságio de que o futuro estava em movimento. Após um voo de mais de 14 horas, no momento em que a porta da aeronave se abriu, uma onda de ar quente e úmido acariciou os rostos de Alex e dos outros. Vindo do verão do hemisfério sul para o verão do hemisfério norte, a mudança não era de estação, mas de atmosfera. A transição abalou seus sentidos. Caminhando pelo corredor de vidro, os 4 olharam ao redor instintivamente. O terminal do aeroporto do Galeão era imenso, mas ao contrário do que esperavam, não era o caos assustador que imaginavam. Havia uma energia vibrante, um murmúrio constante de conversas e risadas que preenchia o espaço, mas não era desordem. O ar era espesso, carregado com o cheiro de café e o perfume adocicado de algo que não conseguiam identificar. Placas de sinalização em português e inglês guiavam o fluxo de pessoas. Uau, é tão vivo, disse Chloe, parando por um instante. Em sua mente a imagem de um país caótico e perigoso que ela pintara antes da viagem começava a se dissipar. O que via à sua frente era diferente. Era pulsante, barulhento, mas de alguma forma acolhedor. E, com os olhos semicerrados por trás dos óculos, observava a disposição das placas e o fluxo de pessoas. Inacreditável. Há tantas pessoas, mas o fluxo não é totalmente desordenado. Tem seu próprio ritmo. Parece menos um mecanismo de relógio e mais um organismo vivo. Em sua mente analítica, ele tentava calcular as variáveis, mas a equação parecia complexa demais. Alex, arrastando sua enorme mochila, abriu a boca para reclamar. É só um aeroporto. Não se compara à grandiosidade da natureza. Mas enquanto dizia isso, seus olhos eram atraídos pela luz do sol que entrava por enormes janelas, iluminando o mural colorido na parede, e pelo som distante de um violão. Um conflito entre sua negação e a surpresa que brotava em seu peito começou a se formar. May, abraçada a seu caderno de desenho, ficou paralisada. Olhem, ela sussurrou, apontando para um canto do saguão. Um grupo de pessoas se abraçava em uma reunião emocionada com risadas e lágrimas de alegria. Um homem mais velho tocava uma bossa nova suave em um violão enquanto esperava. Em meio a um mundo de metal e vidro, aquelas explosões de emoção humana e música pareciam flores desabrochando inesperadamente. Eles não estão contendo a emoção. Estão celebrando-a, ela disse maravilhada. Após passarem pela imigração e entrarem no saguão principal, os 4 ficaram ainda mais impressionados. O teto alto e a luz natural criavam uma sensação de espaço. Havia filas, mas as pessoas conversavam animadamente, gesticulavam, sorriam. Ninguém parecia estar com pressa ou irritado. A atmosfera era contagiante. Foi então que um pequeno incidente aconteceu. Um turista estrangeiro, empurrando um carrinho de malas, deixou uma sacola de mão cair, espalhando alguns itens pelo chão. No mesmo instante, um funcionário do aeroporto, um jovem com um sorriso largo, se aproximou. Ele não apenas ajudou a recolher os objetos, mas fez uma piada em um inglês esforçado, arrancando uma risada do turista. Ele entregou a sacola, deu um tapinha amigável no ombro do homem e se afastou com um aceno. A interação inteira foi natural, genuína, cheia de um calor que não parecia ensaiado. Chloe, que observava a cena, murmurou: no nosso aeroporto, a eficiência vem primeiro e as pessoas são apressadas. Aqui parece que a conexão humana vem primeiro. E assentiu, mas seus lábios estavam crispados. Talvez eu precise redefinir o conceito de eficiência, admitiu.
Alex ainda tentava manter sua pose. Bem, não podemos julgar um país só pelo aeroporto. Mas sua voz tinha uma leve hesitação. May já havia começado a esboçar em seu caderno. O violonista, a família se abraçando, o funcionário sorridente. Isso não é apenas um aeroporto, ela pensou. É um lugar onde a vida acontece sem filtros. Ao saírem do saguão para encontrar seu guia, um sentimento comum começava a brotar nos quatro. O Brasil era muito mais surpreendente e caloroso do que eles imaginavam. Aquela pequena sensação em breve se tornaria uma força poderosa, capaz de derrubar a muralha de preconceitos que haviam construído. Após passarem pela imigração, Alex e os outros foram recebidos por seu guia, um jovem sorridente chamado Lucas. Ele os conduziu para fora do terminal, onde o calor e os sons do rio os atingiram com força total. Em vez de um trem elegante e silencioso, eles embarcaram em uma van que os levaria para o hotel. O momento em que o veículo entrou no trânsito foi um choque cultural imediato. Carros, ônibus e motos pareciam dançar em um balé caótico, trocando de faixa com uma fluidez que desafiava a lógica de I. Buzinas soavam não com raiva, mas como uma forma de comunicação, pequenos olás, ou estou passando na complexa linguagem das ruas cariocas. Isso é um engarrafamento ou um desfile? Brincou Chloe, segurando-se no assento com os olhos arregalados. Lucas riu. É só o rio sendo rio. Tem seu próprio ritmo. Vocês se acostumam. Do lado de fora da janela, um panorama de contraste se desenrolava. Prédios modernos de vidro se erguiam ao lado de edifícios coloniais desgastados pelo tempo. E agarradas às encostas dos morros, as favelas se espalhavam como um mosaico de tijolos e cores, vibrantes e cheias de vida. Entre tudo isso, bolsões de uma vegetação verde e exuberante, parte da vasta floresta da Tijuca, irrompiam, lembrando a todos que a natureza nunca estava longe. É impressionante, murmurou May, com o rosto colado na janela. A cidade e a floresta não estão lutando. Elas estão entrelaçadas. Uma cresce dentro da outra. E o racionalista estava visivelmente abalado. Pela lógica do planejamento urbano, isso não deveria funcionar. A expansão da cidade deveria eliminar o verde. Mas aqui é diferente. Eles não sacrificaram a natureza pela racionalidade. Eles a integraram. É uma resposta que meus cálculos não conseguem fornecer. Alex, que inicialmente desdenhou da selva de concreto, encontrava-se em silêncio, observando. Havia algo na paisagem que o cativava. Não era a natureza intocada e vasta da Austrália, mas uma natureza resiliente, que pulsava no coração de uma metrópole. É uma cidade, mas tem uma energia selvagem. Parece que a cidade não foi construída sobre a natureza, mas com ela, pensou ele, surpreso com seus próprios pensamentos. Chloe, por sua vez, apontou a câmera do celular para a janela, tentando capturar as cenas que passavam rapidamente. É lindo, de uma forma caótica. O cinza do concreto, o verde das árvores, o colorido das casas nos morros. É como uma pintura expressionista. A van continuava seu trajeto, e a cacofonia da cidade era constante. O som de um samba vindo de um bar, as vozes altas dos vendedores ambulantes, o zumbido do trânsito. Mas em vez de ser opressivo, começava a aparecer a trilha sonora da cidade. Por que todo mundo parece tão relaxado no meio de tudo isso? Perguntou Alex em voz baixa. Lucas sorriu. No Brasil, aprendemos a não nos estressar com coisas que não podemos controlar. O trânsito é uma delas. Então, aproveitamos para ouvir música, conversar. A vida é para ser vivida, não para ser apressada. Essa simples frase atingiu os quatro de maneiras diferentes. Chloe baixou os olhos, pensativa. Em nosso país, muitas vezes vemos o espaço público como uma competição. Mas aqui, parece que as pessoas compartilham o espaço, o barulho, a vida. E pegou seu caderno e anotou. Eficiência, não é eliminar o desperdício, mas otimizar a experiência humana. Acolher o caos. May abriu seu caderno de desenho e na mesma página, desenhou os contornos dos arranha-céus e das árvores da floresta. Cidade e natureza, caos e ritmo, tudo coexistindo em harmonia, não em conflito. Talvez eu consiga transformar isso em arte. E Alex? Ele olhou para seu próprio reflexo na janela e sentiu uma pontada de vergonha. Será que o que a gente zombava não era o Brasil, mas a nossa própria visão limitada do mundo? A van finalmente se aproximou da orla, e a vista do mar azul se abriu diante deles. O contorno do Pão de Açúcar se erguia no horizonte.
Naquele momento, uma nova pergunta surgiu em suas mentes. De onde vem a força do Brasil para harmonizar o caos urbano com uma natureza tão poderosa? Quando a van estacionou e Alex e os outros desceram, o ar salgado do mar os envolveu. Eles não estavam em uma estação de trem, mas diante de uma das paisagens urbanas mais icônicas do mundo, a praia de Copacabana. O calçadão de pedras portuguesas com seu famoso desenho de ondas em preto e branco, se estendia até onde a vista alcançava. Diante deles, uma vasta faixa de areia dourada encontrava as águas azuis do Atlântico. O cenário era pontuado por quiosques, coqueiros e um fluxo constante de pessoas correndo, jogando vôlei, ou simplesmente relaxando ao sol. Isso, parece um cartão postal, gaguejou Chloe sem fôlego. O sol da tarde pintava o céu com tons dourados, e ao longe, a silhueta imponente do Pão de Açúcar completava a vista. É como um palácio a céu aberto, acrescentou May com os olhos brilhando. Ela nunca tinha visto uma cidade que se fundia de forma tão espetacular com a praia. Isso é o centro da cidade? Perguntou Alex incrédulo. No nosso país, a praia é um lugar para escapar da cidade. Aqui a praia é a cidade. Ele olhou para as pessoas. Havia uma diversidade incrível. Turistas, moradores locais, jovens, idosos, todos compartilhando o mesmo espaço com uma facilidade contagiante. Chloe pegou sua câmera e começou a fotografar compulsivamente. A combinação do design do calçadão, a beleza natural e a energia humana era, para ela, uma forma de arte mais poderosa do que qualquer passarela de Paris. Isso compete com qualquer capital da moda. Não, é ainda melhor, porque isso é a vida real, e eles transformaram o dia a dia em algo extraordinariamente belo. E permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando. Finalmente ele falou em voz baixa. O calçadão foi projetado há quase um século. Eles poderiam ter construído arranha-céus até a beira da água, maximizando o espaço. Seria a escolha eficiente. Mas eles escolheram preservar esse espaço público, essa beleza. Eles escolheram a alma em vez do lucro. Suas palavras inspiraram May a abrir seu caderno de desenho. Com traços rápidos, ela tentou capturar a textura das pedras portuguesas, o movimento das ondas. A arte não é só criar formas bonitas. É sobre conectar o passado ao presente, sobre proteger o coração de um lugar. Eles começaram a caminhar pelo calçadão. O som das ondas se misturava com a música que vinha dos quiosques e as risadas das pessoas. Vendedores ambulantes passavam oferecendo água de cocô gelada e mate com limão. O ritmo era relaxado, mas vibrante. Há uma decoração de felicidade no ar, disse Chloe, encantada. É como uma celebração constante. Alex, o atleta, observava os corpos bronzeados jogando futevôlei com uma habilidade impressionante. As pessoas aqui parecem tão vivas, ele admitiu, quase para si mesmo. O movimento constante, a energia, tudo parecia se harmonizar com o ritmo do mar. E, sempre observador, notou algo mais. Isso não é apenas estético. É um design que incentiva a interação humana. A arte e a função estão perfeitamente integradas. Chloe suspirou. A gente achava que as criações humanas destroem a natureza. Mas aqui, elas parecem enriquecer a experiência humana dentro da natureza. Lucas, o guia, sorriu. Copacabana é chamada de Princesinha do Mar, é a sala de estar do Rio, um lugar para todos, onde as diferenças sociais diminuem um pouco. Na areia, somos todos iguais. Alex ficou em silêncio, absorvendo a ideia. Preservar um espaço, torná-lo belo e acessível a todos. Era como o ciclo da natureza. É como uma floresta que todos podem visitar e da qual todos podem cuidar, pensou. May assentiu lentamente, adicionando cor ao seu esboço. Talvez as cidades brasileiras respirem no mesmo ritmo da natureza ao redor. Eles pararam em um quiosque para beber água de cocô diretamente da fruta. O sabor doce e refrescante parecia a própria essência daquele lugar. Olhando para a mistura do calçadão de design arrojado, os prédios residenciais e o verde das montanhas ao fundo, os quatro sentiram uma calma inesperada. É estranho, disse Chloe. Estou no meio de uma das maiores cidades do mundo, mas me sinto abraçada pela natureza. Alex respirou fundo. Nós viemos de um país de natureza, mas as pessoas deste país trouxeram a natureza para o coração da cidade. E eu nunca imaginei que isso pudesse ser tão reconfortante. E concluiu com uma frase curta e precisa: existe uma riqueza aqui que a eficiência e a racionalidade não podem medir.
Deixando Copacabana para trás, os 4 caminharam com uma nova emoção em seus corações. A primeira grande rachadura havia aparecido no muro de seus preconceitos. Deixando o calor de Copacabana, a van os levou para o coração boêmio do Rio, a Lapa. Ao descerem do veículo, o cenário mudou drasticamente. A brisa do mar foi substituída por uma atmosfera elétrica, carregada pelo som pulsante do samba que escapava dos bares e pela agitação de uma multidão diversificada. Eles estavam diante da escadaria Selarón, uma obra de arte a céu aberto que serpenteia pelo morro, conectando a Lapa a Santa Teresa. Uau! Olhem essas cores! Exclamou May, parando abruptamente. Os degraus da escadaria eram cobertos por um mosaico vibrante de azulejos vermelhos, amarelos, azuis e verdes, vindos de todo o mundo. Era uma explosão de criatividade que parecia viva sob as luzes da noite que começava a cair. O lugar estava lotado. Centenas de pessoas se espalhavam pelos degraus, moradores locais, turistas, músicos de rua, vendedores. Grupos se formavam em torno de um violão cantando juntos. Casais dançavam. O ar estava impregnado com o cheiro de comida de rua e o som de conversas em várias línguas. Era um caos de humanidade, uma sinfonia de vida. É como Shibuya Crossing, mas, com alma, disse Alex em voz baixa, fazendo uma comparação inesperada. Lá, as pessoas se evitam. Aqui elas se encontram. Na Austrália, uma multidão como aquela provavelmente resultaria em tensão, empurrões, talvez até brigas. Mas ali, havia uma harmonia inexplicável. As pessoas se moviam com uma fluidez surpreendente, abrindo espaço umas para as outras, trocando sorrisos. Ninguém parecia se importar com o esbarrão ocasional, pelo contrário, parecia parte da dança. Como ninguém fica irritado? Perguntou Chloe maravilhada. May já estava com seu caderno, tentando desesperadamente capturar a energia do lugar. Seus traços eram rápidos e frenéticos, tentando acompanhar o fluxo de pessoas, as cores dos azulejos, a paixão nos rostos dos cantores. É como música, ela murmurou. Todos estão se movendo de forma diferente, mas juntos eles criam um único ritmo. Enquanto um grupo terminava uma música, outro começava alguns degraus acima, e a multidão fluía naquela direção como uma maré humana. A escadaria Selarón estava viva. Eu nunca vi nada assim, nem em Nova York, nem em Londres, admitiu Yi, visivelmente impressionado. Lá, o fluxo de pessoas é tratado como um problema logístico a ser gerenciado. Aqui é celebrado como uma forma de conexão. Ouvindo isso, Alex teve uma epifania. Entendi. Nós vivemos no meio da natureza selvagem, mas aqui existe uma natureza humana, igualmente poderosa. Lucas, o guia, aproximou-se deles. No Brasil, não gostamos de ficar sozinhos, explicou ele com um sorriso. Gostamos de compartilhar o espaço, a música, a alegria. Não se trata de não incomodar o outro, mas de incluir o outro. Os 4 se viraram para Lucas, absorvendo suas palavras. A explicação era simples, mas abalou profundamente seus corações. Incluir o outro. Era um conceito tão diferente da ênfase na individualidade e no espaço pessoal com a qual haviam crescido. Então, toda essa energia vem do desejo de estar junto? A voz de May tremeu. Na Austrália, a liberdade individual era valorizada. Mas essa liberdade, às vezes, levava ao isolamento. Ali, a liberdade parecia ser a de se conectar, de se misturar, de fazer parte de algo maior. Alex parou, fechou os olhos e respirou fundo, tentando sentir a energia do lugar. Neste país, a multidão não é estresse. É comunidade. É por haver tantas pessoas que há tanto calor humano. Chloe pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Na tela, o fluxo de pessoas subindo e descendo a escadaria, iluminado pelas luzes dos bares, parecia uma obra de arte performática. Meus amigos nunca vão acreditar nisso. Tanta gente junta e ninguém está brigando. Eventualmente, eles decidiram se juntar à multidão e subir a escadaria. Ao se misturarem com as pessoas, sentiram o que estavam apenas observando. Estavam próximos, ombro a ombro, mas não havia desconforto. Alguém ofereceu um sorriso, outro cedeu passagem. Havia uma comunicação não verbal, um entendimento mútuo que permeava o ambiente. May, enquanto subia, sentiu algo poderoso. Isso não é o caos da cidade. É um palco humano. E nós nos tornamos parte da peça. Quando chegaram ao topo e olharam para baixo, viram novas ondas de pessoas preenchendo os degraus. A cena parecia um ritual eterno, o coração pulsante da cidade.
Chloe cobriu a boca, rindo com os olhos marejados. Só de estar aqui, sinto que posso acreditar mais na humanidade. Os outros 3 assentiram em silêncio. A escadaria Celaron ficou gravada em suas mentes. A força do Brasil não vinha da tecnologia ou da arquitetura imponente, mas da harmonia que nascia do coração de seu povo. Foi a primeira vez que eles começaram a entender isso de verdade. Depois da energia vibrante da Lapa, a manhã seguinte os levou a uma experiência completamente diferente. Eles pegaram o famoso bondinho e subiram pelo bairro de Santa Teresa, com suas ruas de paralelepípedos e casarões antigos, até chegar ao pé do Morro do Corcovado. A estação do trem que os levaria ao topo era movimentada, cheia de turistas de todo o mundo, mas a atmosfera já começava a mudar. O trem vermelho começou a subir lentamente, e a cidade foi ficando para trás. Quase que imediatamente eles mergulharam na densa vegetação da Floresta da Tijuca. O barulho da cidade foi substituído pelo som dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. A luz do sol se filtrava pela copa das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão do vagão. É como se tivéssemos entrado em outro mundo, sussurrou May, olhando pela janela para o verde infinito. A transição da agitação urbana para a serenidade da floresta foi como um ritual de purificação para a alma. Em seu caderno, os traços frenéticos da Lapa deram lugar a linhas suaves, tentando capturar a calma da floresta. Chloe, que esperava apenas mais um ponto turístico, encontrava-se em silêncio, absorvendo a tranquilidade. No meio de uma cidade tão imensa, ter uma floresta como esta é um luxo que o dinheiro não pode comprar. Ao chegarem ao topo e subirem os últimos lances de escada, eles finalmente o viram. A estátua do Cristo Redentor, com seus braços abertos, pairava sobre eles, recortada contra o céu azul. Por um momento os 4 ficaram sem palavras, paralisados pela escala e pela beleza da escultura e da vista panorâmica de 360 graus do Rio de Janeiro lá embaixo. A cidade inteira se estendia a seus pés, as praias, a lagoa, o Pão de Açúcar, o estádio do Maracanã. Tudo parecia pequeno e silencioso daquela altura. É de tirar o fôlego, conseguiu dizer Alex. A vastidão da paisagem o fez se sentir pequeno, mas de uma forma reconfortante. Era uma grandiosidade que rivalizava com a natureza selvagem da Austrália, mas com o acréscimo de uma das cidades mais vibrantes do mundo. Que, com os olhos fechados, apenas ouvia o som do vento. É como o pulso da terra, ele disse em voz baixa. Assim como o som do vento nas planícies australianas, a brisa que soprava no topo do Corcovado parecia ter um ritmo natural que acalmava a alma. May sentou-se em um canto e começou a desenhar, não apenas a estátua, mas a sensação de paz que o lugar emanava. A agitação da base do morro havia desaparecido, dando lugar a um silêncio reverente. Pessoas de diferentes nacionalidades e religiões estavam ali, lado a lado, compartilhando um momento de admiração. Alex observava as pessoas. Famílias, casais, viajantes solitários. Todos olhavam para a estátua e para a cidade com uma expressão de assombro. Isso não é sobre religião, ele pensou. É um lugar para as pessoas se conectarem com algo maior que elas mesmas. Lucas explicou. Dizem que o Cristo abençoa e protege a cidade. Para os cariocas, olhar para cima e vê-lo aqui é um lembrete constante de esperança e fé, não importa o quão caótica a vida seja lá embaixo. Um refúgio de paz acima do caos, refletiu Chloe. Ela finalmente entendeu. O Brasil não era apenas barulho e festa. Tinha também uma profundidade espiritual, um lugar para a quietude. E o cético encontrou-se tocado por uma lógica diferente. Manter um monumento como este, no meio de uma floresta protegida em cima de uma montanha, é um feito de engenharia, mas também um testamento de valores. Eles valorizam a beleza e a espiritualidade tanto quanto o progresso. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eles desceram. A agitação da cidade os recebeu novamente na base, mas algo havia mudado dentro deles. Eles agora sabiam que o rio tinha duas faces. Chloe murmurou em voz baixa, o Brasil não é só uma cidade barulhenta. É também um lugar onde o coração pode encontrar paz. Todos concordaram. Pela primeira vez, eles perceberam que o encanto do Brasil não estava em um único aspecto, mas na coexistência de opostos, a agitação e a calma, a cidade e a floresta, o humano e o divino. A experiência no Corcovado não foi apenas um passeio turístico. Foi um momento para tocar as duas almas do país. Naquela noite da janela do hotel,
Eles olhavam para a cidade iluminada e se lembravam da serenidade que sentiram lá no alto, guardando-a no fundo de seus corações. No dia seguinte, Lucas os levou a um lugar que à primeira vista parecia modesto, um pequeno restaurante de esquina em Santa Teresa, com paredes coloridas e algumas mesas na calçada. Não havia placas de neon nem uma entrada imponente. Apenas uma lousa com o prato do dia escrito em giz, feijoada completa. Ao entrarem, o aroma rico e defumado de feijão e carne cozinhando lentamente os envolveu, junto com o som de conversas animadas e o tilintar de copos. Parece que entramos na casa de alguém, sussurrou Chloe, observando a decoração simples mas acolhedora. O dono, um senhor de cabelos brancos e um sorriso que enrugava os cantos dos olhos, os cumprimentou como se fossem velhos amigos e os conduziu a uma mesa. Logo, uma garçonete trouxe bebidas e um prato de torresmo crocante para petiscar. May pegou seu caderno. Não é luxuoso, mas é tão quente. Não é o design, é a própria atmosfera que cria o conforto. Logo, a feijoada chegou. Grandes tigelas de barro com um ensopado de feijão preto e vários tipos de carne, acompanhadas por arroz branco, couve refogada, farofa e fatias de laranja. E, hesitante, pegou o garfo e provou. Seus olhos se arregalaram. É complexo, mas tão reconfortante. Tem um sabor profundo, caseiro. O prato era uma explosão de sabores e texturas, uma comida que não dependia de técnicas sofisticadas, mas da força dos ingredientes e do tempo de cozimento. Alex, com seu apetite de atleta, serviu-se generosamente. Não é carne grelhada, mas dá uma sensação de força. É o sabor da terra, da tradição. Sua voz continha um misto de surpresa e respeito. Chloe, depois da primeira garfada, respirou fundo. A comida brasileira parece que abraça você por dentro, acalma até a alma. Quando terminaram a refeição, satisfeitos e relaxados, Chloe pegou a carteira, pronta para calcular uma gorjeta generosa. No momento em que começou a separar o dinheiro, o dono do restaurante, que passava pela mesa, sorriu e balançou a mão. A alegria de vocês já é o meu pagamento, minha jovem. Chloe ficou paralisada. Como assim? O senhor não aceita? Lucas explicou. No Brasil, a gorjeta é muitas vezes incluída na conta como taxa de serviço, mas o mais importante é a hospitalidade. Para muitos, como seu Jorge aqui, ver o cliente feliz é a maior recompensa. O serviço não é uma transação, é um gesto de carinho. Serviço como um gesto de carinho? Chloe repetiu, piscando os olhos. Na Austrália, a gorjeta era uma forma de reconhecimento monetário por um bom serviço. Mas ali, a gratidão parecia ser uma troca de sentimentos, não de dinheiro. A hospitalidade não é uma negociação, é uma conexão de coração para coração, disse May em voz baixa. E assentiu, pensativo. Em nosso país, há uma forte ideia de que você paga pelo que recebe, mas aqui parece que o próprio ato de dar é a recompensa. Alex assentiu profundamente. Nunca pensei nisso dessa forma. A refeição se torna uma conexão, não um negócio. Ao saírem do restaurante, a luz do fim de tarde iluminava as ruas de paralelepípedos. Os quatro se olharam e sorriram naturalmente. Sentiam-se nutridos não apenas no estômago, mas também na alma. Chloe murmurou, ontem no Corcovado encontramos a serenidade. Hoje aqui conhecemos a hospitalidade do coração. O Brasil nos mostra uma nova face a cada dia. May adicionou um último traço ao desenho da fachada do restaurante em seu caderno. Atrás desta porta simples, até a nossa forma de pensar mudou. Enquanto caminhavam, voltaram a falar sobre o gesto do dono. E, após um momento de reflexão, disse, talvez os sistemas que consideramos racionais, na verdade, fragmentem o coração. Aqui a generosidade parece ser mais importante que a lógica transacional. Alex concordou lentamente. É por isso que a comida, o serviço, tudo parece tão natural. Não é calculado, por isso toca o coração. Chloe sorriu, um pouco envergonhada. Pode parecer estranho dizer isso, mas hoje, sinto que não comi apenas comida. Comi o coração de alguém. Naquela noite no hotel, eles conversaram novamente. A comida é um espelho de um país. Na Austrália, a cultura do churrasco e do vinho celebrava a generosidade da terra. Mas no Brasil, um simples prato de feijão parecia condensar a harmonia entre a natureza, a história e as pessoas. Alex concluiu pensativo. A comida do Brasil não enche apenas o corpo. Ela planta uma semente na alma. Suas palavras ecoaram profundamente no silêncio do quarto.
Na manhã seguinte, os 4 foram levados para o centro da cidade durante o horário de pico. Ao saírem do metrô na estação da Carioca, foram engolidos por um mar de pessoas. Arranha-céus de vidro refletiam a luz da manhã, e a praça estava fervilhando com o pulsar do coração financeiro da cidade. O fluxo de pessoas se movendo em todas as direções era uma visão avassaladora, muito mais intensa do que qualquer cena de deslocamento matinal que eles já tivessem visto na Austrália. Que loucura! Murmurou Yi, com a voz quase sumindo no barulho. A estação era um nó de conexão para metros, ônibus e o VLT, e parecia que toda a cidade estava passando por ali ao mesmo tempo. No entanto, de forma surpreendente, aquela onda humana não era caótica. Ela fluía com um ritmo organizado, quase coreografado. Havia filas para os ônibus, mas ninguém se empurrava ou gritava. As pessoas esperavam, conversando, ouvindo música em seus fones, com uma paciência que parecia impossível para uma situação tão lotada. Com tanta gente, como ninguém está estressado? Perguntou Chloe incrédula. Quando um ônibus chegou já lotado, a multidão na fila se moveu para embarcar, mas o processo foi surpreendentemente ordenado. As pessoas que entravam esperavam que os outros descessem. Com licença aqui, obrigado ali. Havia um entendimento mútuo que mantinha o fluxo suave. Alex observava a cena fascinado. Isso não é disciplina militar, é mais orgânico, mas funciona perfeitamente. Os 4 se juntaram ao fluxo para pegar o VLT, o moderno bonde de superfície. O veículo estava cheio, e eles ficaram espremidos. A densidade de corpos era desconfortável no início, mas eles notaram que ninguém parecia se incomodar. As pessoas evitavam contato visual direto, mas ajustavam seus corpos para criar espaço para os outros, segurando suas mochilas na frente do corpo. O silêncio relativo dentro do vagão, apesar da lotação, era reconfortante. Na Austrália, alguém já estaria gritando a essa altura, riu e em voz baixa. Chloe, observando as pessoas ao redor, sussurrou: acho que não é resignação, é consideração. O respeito pelo outro é o que cria a ordem. Enquanto o VLT deslizava silenciosamente pelos trilhos, a paisagem urbana do centro do Rio passava pela janela. Dentro do vagão, apesar da lotação, a atmosfera era calma. As pessoas liam livros, olhavam seus celulares, e ninguém falava alto. May abriu seu caderno, tentando desenhar a cena. Os ombros se tocando, mas com uma estranha distância emocional sendo mantida. Era um equilíbrio delicado que ela achou difícil de expressar em linhas. É a arte de uma regra invisível. Lucas, que estava com eles, explicou em voz baixa: no Brasil temos uma expressão, ter simancol, é como ter bom senso, perceber a situação e ajustar seu comportamento. É isso que cria a ordem no meio do caos da hora do rush. Ter simancol, repetiu Alex. Criado em uma cultura que valoriza a expressão da liberdade individual, ele estava aprendendo que ali, restringir um pouco a própria liberdade em favor do coletivo criava um mundo onde todos podiam se mover com mais conforto e paz. Quando o VLT chegou à parada deles, as pessoas desembarcaram em um fluxo contínuo e natural. Ninguém bloqueava a passagem. Os 4 seguiram a onda e ao saírem para a rua novamente, o barulho e a energia da cidade os envolveram. Mas dentro deles, a estranha calma que sentiram no transporte lotado permaneceu. Chloe respirou fundo e disse: a força do Brasil não está só na tecnologia ou nos prédios. Está na ordem que nasce do coração das pessoas. E sorriu e concordou. Exato. Para nós que conhecemos o ritmo da natureza, o ritmo desta cidade é como uma nova música. Naquele momento, May escreveu uma nota final em seu caderno. Em letras grandes, ela desenhou as palavras: a calma do caos. Os 4 se olharam, compartilhando o mesmo sentimento sem precisar de palavras. A força da cidade brasileira não vinha de regras rígidas que continham o caos, mas do respeito mútuo que florescia dentro dele. Depois de explorarem o centro da cidade, eles foram a uma feira de rua em um bairro movimentado. Barracas coloridas vendiam de tudo, de frutas exóticas a artesanato local. O ar estava cheio de cheiros e sons, um caldeirão de cultura. Foi no meio dessa agitação que seus passos pararam, atraídos por uma cena cotidiana. Um senhor idoso, apoiado em uma bengala, estava tentando atravessar a rua em uma faixa de pedestres. Ele carregava uma sacola de compras que parecia pesada demais. De repente a alça da sacola arrebentou, e várias laranjas rolaram pelo asfalto, espalhando-se entre os pés apressados da multidão.
O senhor soltou um suspiro de frustração, tentando se abaixar com dificuldade para pegar as frutas. Naquele instante, uma figura pequena e rápida surgiu do nada. Era um menino de uns 10 anos, talvez um vendedor ambulante, com o rosto sujo e roupa simples. Sem hesitar, ele se agachou e começou a juntar as laranjas uma por uma, desviando-se do tráfego de pessoas. Ele pegou sua própria camiseta para fazer uma sacola improvisada e, com um sorriso largo que iluminou seu rosto, entregou as frutas ao senhor. "Toma aí, vovô", disse ele, com uma voz clara e alegre. O senhor, surpreso e grato, pegou as frutas e tentou tirar algumas moedas do bolso para dar ao menino, mas o garoto balançou a cabeça. "Que isso? Fica tranquilo", disse ele, e antes que o senhor pudesse insistir, o menino desapareceu de volta na multidão, tão rápido quanto apareceu. Ninguém ao redor fez alarde. A vida continuou, mas os 4 australianos ficaram paralisados, profundamente tocados pelo que acabaram de presenciar. "Vocês viram aquilo?" A voz de Chloe tremeu. E, de braços cruzados, soltou o ar lentamente, como se tivesse sido atingido no peito. Era só um garoto. Ninguém pediu, ele simplesmente fez. A expressão de Alex era séria, mas seus olhos estavam úmidos e calorosos. No nosso país, a gentileza é muitas vezes um ato deliberado. Aqui parece ser um instinto. May abraçava seu caderno com força. Em suas páginas, ela havia esboçado as laranjas rolando e as mãos pequenas do menino as recolhendo. As linhas trêmulas refletiam sua própria emoção. Lucas, ao lado deles, explicou com calma: "No Brasil, as pessoas se ajudam. É simples assim. Não importa quem você é ou de onde vem. Se alguém precisa de ajuda, você ajuda. As crianças aprendem isso não na escola, mas na vida." Os olhos de Chloe se encheram de lágrimas. Então não é só sobre incluir as pessoas na festa. É sobre ajudar quando a vida fica difícil. É por isso que esta cidade é tão gentil. O sinal abriu, e o fluxo de pessoas recomeçou. Mas os 4 permaneceram imóveis por mais um momento. Aquele pequeno gesto ressoou em seus corações mais forte do que todo o barulho da cidade. "Honestamente, eu estava focado na ordem dentro do caos, na infraestrutura", disse I, com a voz embargada. "Mas o que é realmente incrível é o coração das pessoas." Alex assentiu profundamente. Não é a força ou a eficiência. São pequenos atos de bondade como esse que formam a verdadeira força de um país. A tarde caía, e as luzes da cidade começavam a acender. As pessoas continuavam seu ritmo acelerado, mas para os 4, a imagem do sorriso do menino estava gravada em suas mentes. "Nós nos orgulhamos de viver em harmonia com a natureza", disse I. "Mas a natureza sozinha não é suficiente. O que conecta as pessoas são esses pequenos gestos de humanidade." Chloe sussurrou: "Acho que nunca vou esquecer a imagem daquele menino." Naquele instante, uma mudança definitiva ocorreu dentro deles. A viagem ao Brasil deixou de ser apenas um passeio. A ordem, a calma, a hospitalidade e finalmente a pequena gentileza. Tudo isso abalou seus corações e reescreveu seus valores para sempre. A viagem estava chegando ao fim. Naquela noite, os 4 se reuniram no terraço do hotel. A seus pés, as luzes do Rio de Janeiro se estendiam como um tapete de estrelas. A agitação do dia estava distante, contida pelo vidro do parapeito, e apenas o aroma do café e a brisa suave do mar preenchiam o silêncio. Chloe, segurando uma xícara com as 2 mãos, foi a primeira a falar: "Quando eu voltar, quero poder falar português fluentemente." Os outros 3 levantaram a cabeça, surpresos. "O que deu em você?", brincou Alex, mas os olhos de Chloe estavam sérios. "Porque eu não consegui dizer obrigado em português para aquele menino, e isso ficou preso no meu coração." Ouvindo sua confissão, May assentiu vigorosamente. "Eu também quero aprender. Se eu entender a língua, vou poder compreender melhor as pequenas expressões e os verdadeiros sentimentos das pessoas." E, que estava quieto, abriu seu notebook e mostrou a tela, cheia de anotações. "Eu quero estudar o sistema de transporte e a economia informal daqui. A ordem no Vasta Carioca, o fluxo na Lapa. Como o caos não vira anarquia. Quero aprender esses mecanismos e ver se algo pode ser aplicado na Austrália." "É raro ver você falando com tanta paixão", disse Alex, sorrindo. Mas ele também não conseguia mais conter o que sentia. "E eu quero entender melhor como a natureza e a cidade coexistem. A calma do Corcovado, a ordem da Lapa. Isso não é só cultura.
É uma nova forma de relação entre o ser humano e o ambiente. No silêncio do terraço, a determinação de cada um ecoou. No início, eles viam o Brasil como um país distante, caótico e perigoso. Mas agora em seus corações havia admiração e uma paixão por aprender. May abriu seu caderno em uma página em branco e escreveu Brasil em letras grandes. E abaixo, acrescentou a palavra respeito. Seus olhos estavam marejados, mas sua expressão era de esperança. Sinto que vir ao Brasil mudou até o nosso futuro. A voz de Chloe tremeu. Sim, esta não foi apenas uma viagem. Foi uma jornada que nos deu novos olhos. Alex olhou para as luzes da cidade lá embaixo e murmurou, eu vou voltar, com certeza. Da próxima vez não como turista, mas para construir algo na minha vida. Suas palavras eram pesadas, mas carregadas de uma luz inconfundível. Os quatro se olharam e sorriram. Ninguém mais ousaria chamar o Brasil de um país caótico por brincadeira. Cada um agora carregava seu próprio sonho, e no centro desse sonho estava o Brasil. Ao saírem do terraço, May olhou para trás e viu o reflexo dos quatro no vidro da porta. Não eram mais os estudantes do ensino médio cheios de preconceitos. Eram jovens com esperança no coração. A manhã no aeroporto do Galeão estava banhada por uma luz clara. Os raios de sol entravam pelas janelas altas iluminando o chão, e do lado de fora, aviões se moviam pela pista sob o céu azul. Os quatro empurravam suas malas em direção ao balcão de check-in. A excitação dos dias anteriores havia dado lugar a uma sensação de peso nos ombros. É sério que já vamos embora? Murmurou Lee. Ainda não parece real. Chloe apertou a alça de sua mala. Quando chegamos aqui eu achava o Brasil um lugar distante e assustador. Agora parece que estou deixando uma segunda casa. Após o check-in, eles seguiram para o saguão de embarque. May parou em uma pequena loja de artesanato e pegou um conjunto de cartões postais com fotos do rio. Vou levar isso. Quando for mostrar meus desenhos para alguém, quero anexar uma carta sobre o que senti aqui. Sua voz estava firme, cheia de propósito. Alex sorriu e assentiu. Boa ideia. Eu não vou comprar nada. O que vou levar está no que vi com meus olhos e no que ficou no meu coração. Chloe olhou para os perfumes em uma prateleira, mas logo se afastou. Não preciso de mais coisas. O que ganhei no Brasil não tem forma, fica na alma. E fechou seu caderno. Vou usar tudo o que aprendi nesta viagem na minha pesquisa. A ordem e a gentileza. Vou transformar isso em algo concreto. Seus olhos miravam o futuro. Perto do portão de embarque, Chloe parou. A imagem do menino ajudando o senhor idoso voltou à sua mente. Aquele pequeno ato de gentileza que mudou tudo. A força do Brasil não está nos monumentos ou na natureza, disse ela em voz baixa. Está no coração das pessoas, como aquele menino nos ensinou. É isso que torna este país tão especial. Os quatro ficaram parados por um momento, olhando os aviões pela janela. O som dos motores ecoava e uma aeronave decolava subindo aos céus. A imagem parecia um símbolo de seu próprio futuro. O embarque começou. Eles entraram na fila, mostraram seus passaportes e passaram pelo portão. Ao olharem para trás, viram o saguão iluminado. Não era mais um simples destino de viagem. Era o país que havia mudado suas vidas. Dentro do avião, sentados em seus assentos, o som dos cintos de segurança se afivelando preencheu a cabine. Alex, olhando pela janela, disse em voz baixa, o Brasil não foi só um destino de viagem. Tornou-se uma bússola para nossas vidas. Chloe acrescentou em um sussurro, vamos voltar com certeza. Da próxima vez não como turistas, mas como pessoas que pertencem. E assentiu solenemente, e May abraçou seu caderno de desenho e fechou os olhos. Em sua mente passavam as imagens da fumaça da feijoada, da multidão da Lapa, da ordem do centro da cidade e, acima de tudo, do sorriso do menino. O avião acelerou na pista e decolou com força. A cidade do Rio de Janeiro foi ficando cada vez menor. Os quatro, cada um com a determinação que brotou no Brasil em seus corações, olhavam silenciosamente para a porta do futuro que se abria. Ninguém disse em voz alta, mas em suas mentes, a mesma frase se repetia, eu vou voltar. Algumas semanas depois, de volta ao campus em Sydney, o forte sol australiano iluminava o pátio. Os quatro, retornados do Brasil, estavam sentados juntos perto da janela da sala de aula. Seus amigos, curiosos, o cercaram, ansiosos por histórias. E aí, como foi o Brasil? Tão louco quanto dizem? Perguntou um colega.
Os quatro se entreolharam, lembrando-se de como eles mesmos criticavam o país antes de partir. Chloe o chamara de brega. E, de ineficiente. Alex de caótico. May de esmagador. Mas agora, essas palavras pertenciam a um passado distante. Chloe foi a primeira a responder. Louco? Sim, mas da melhor maneira possível. Foi uma descoberta a cada dia. Na Lapa, centenas de pessoas celebravam juntas e ninguém brigava. Ver aquilo me fez acreditar que a harmonia humana é possível. E continuou. Ineficiente? De jeito nenhum. Ver a ordem no transporte público lotado me fez pensar que o nosso sistema de trânsito é que é imaturo. Eu decidi meu tema de pesquisa. Vou estudar os sistemas brasileiros como modelo para ver o que podemos aplicar aqui. Alex olhou pela janela e disse lentamente, eu achava que era só caos, mas o verdadeiro encanto do Brasil está na calma que existe por trás da energia, a paz que senti no Corcovado. Comecei a pensar seriamente sobre a coexistência entre a natureza e a cidade. E então, May abriu seu caderno e mostrou os desenhos aos colegas. A agitação colorida da feira, a fumaça da feijoada, o bondinho de Santa Teresa e, por fim, a imagem do menino pegando as laranjas. A cada página virada, a jornada deles ganhava vida. Longe de ser esmagador, o Brasil tem emoção nos detalhes. Eu vou estudar mais sobre o design e a cultura brasileira. A sala ficou em silêncio. Os colegas perceberam a mudança nos quatro e ouviram com atenção. No final, disse Alex sorrindo, o encanto do Brasil não está nos prédios ou na comida. Está no coração das pessoas. Uma pequena gentileza é o que move aquele país. Na mente deles, o sorriso do menino brilhava. O gesto de entregar as laranjas ao Senhor. Foi o momento que pulverizou seus preconceitos e transformou o Brasil no país que mudou suas vidas. E apoiou os cotovelos na mesa e acrescentou. Se eu não tivesse visto aquela cena, provavelmente ainda pensaria que o Brasil é só um país ineficiente. Mas um único ato de bondade mudou tudo. Alex respirou fundo. Nós não somos mais turistas. O Brasil se tornou uma bússola que vai guiar nossas vidas. Suas palavras fizeram o ar da sala vibrar. Todos sentiram aquele país distante um pouco mais próximo. O sinal do intervalo tocou, e os colegas os bombardearam com perguntas. A Lapa é sempre cheia daquele jeito? Feijoada é gostosa mesmo? Como vocês sobreviveram ao trânsito? Os quatro riram e responderam a tudo. Mas, no fundo de seus corações, outra voz ecoava. Nós vamos voltar. Lá fora, o céu azul da Austrália se estendia. Mas em suas mentes a paisagem, os sons e os sorrisos do Brasil estavam gravados como uma luz que nunca se apagaria. Esperamos que você tenha gostado da história de hoje. Qual foi a sua parte favorita? Gostaríamos muito de ler suas opiniões e comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no nosso canal para não perder nossas próximas narrativas. Seu apoio significa muito para nós. Obrigado por assistir e até a próxima!